Vamos lá. Nesta videoaula a gente vai trabalhar um pouco sobre isomeria geométrica. E, de antemão, a gente tem que lembrar que isomeria geométrica é uma classificação, é um dos tipos de isomeria espacial. A isomeria plana, como foi visto anteriormente, ela apresentava 5 classificações. Enquanto a isomeria espacial, ela vai apresentar 2 características, 2 classificações. A primeira é a isomeria geométrica, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E é interessante você olhar a palavra e já começa a perceber que a diferença justamente desses compostos, afinal de contas, vamos bater na tecla, se você está trabalhando com isomeria, você está obrigatoriamente trabalhando com substâncias diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Então, como você tem a isomeria geométrica, ela já lhe diz qual é essa diferença. Então, a diferença desses compostos está justamente na arrumação espacial desses átomos. Então, você vai precisar, logicamente, como a gente não faz em uma prova em 3D, você vai precisar entender como achar essa diferença espacial para poder propor, para poder definir se aquele composto apresenta ou não a isomeria geométrica. Então, vamos lá. O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar compostos que são diferentes, justamente porque vão apresentar espacialmente geometrias, arrumações dos átomos diferentes. E é interessante perceber que quando você fala que você tem uma isomeria geométrica, uma arrumação espacial, justamente por essa diferença de arrumação que você poderá ter propriedades diferentes. Então, quando você pega um composto que geometricamente é diferente, você já pode prever que as suas propriedades físicas e muitas vezes as propriedades químicas serão diferentes justamente por isso. A forma molecular é a mesma, a forma planar ela também é a mesma, mas estruturalmente, espacialmente, as estruturas espaciais serão diferentes. Então vamos lá. Como eu vou definir se o meu composto apresenta ou não a isomeria geométrica se eu não estou visualizando essa molécula em 3D? Então a gente vai separar essa videoaula, essa nossa aula, em 2 partes. Primeiro, a gente vai discutir para a cadeia aberta. Como eu consigo interpretar, como eu consigo, ao olhar para uma estrutura plana, visualizar se ela vai apresentar ou não uma isomeria espacial tipo geométrica. Então, a primeira condição que a gente precisa ter para uma cadeia aberta ter isomeria geométrica é apresentar uma dupla ligação. Por que essa dupla ligação ela é tão importante na hora de você definir se você apresenta ou não? Aí tem uma questão a ver com rotação. Vamos explicar já já. Mas imagine, quando você está trabalhando com arrumação no espaço, quando você tem uma ligação simples numa estrutura, então você está aqui, vamos imaginar que você tem 2 carbonos e você tem uma ligação simples. Lógico que uma ligação não é um objeto rígido, é uma nuvem de elétrons. Então, quando você tem uma ligação simples, o que é que pode acontecer? Você pode girar tranquilamente um dos átomos de carbono e o outro permanecer constante. Então, você pode promover uma rotação desse carbono sem quebrar essa ligação, sem promover uma quebra dessa estrutura. Então, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que um composto saturado, que ele apresente aqui ligantes X, Y e Z, e botei aqui para tentar visualizar se existiria essa possibilidade, invertir aqui espacialmente esses ligantes a esse meu carbono. Só que aí vem um problema. Como eu só tenho uma única ligação, eu posso rotacionar espacialmente um deles e o outro não. Então, esse carbono, essa ligação aqui, ela pode sofrer uma rotação. E se ela sofre uma rotação, eu passo a ter a mesma estrutura que eu tinha. Eu passo a ter uma estrutura totalmente igual à outra. Professor, mas aqui você inverteu. Mas, tranquilamente, eu posso voltar e girar uma dessas, ou eu poderia girar essa, voltar a girar essa. Vamos brincar aqui, Voltar, isso é só para mostrar a vocês. Como ela existe essa livre rotação, espacialmente, eu passo a ter uma molécula totalmente igual à outra. Entretanto, se você tiver uma dupla, vamos brincar aqui, se você tiver uma dupla ligação agora,
Se você pegar, imagine você pegar um pedaço de madeira, né, 2 pedaços, e você colocar 2 pregos. Se você colocar só um prego, tranquilamente você gira só um lado. Mas se você colocar 2 pregos, olha o que vai acontecer. Se você tenta girar um lado, ou você rompe essa ligação, ou então você vai ter que trabalhar junto. Ou seja, os 2 carbonos eles vão ter que girar ao mesmo tempo. E é justamente esse impedimento, né, que essa ligação dupla ela vai promover, que é que vai fazer a possibilidade de você ter espacialmente estruturas diferentes. Vamos lá. Se você quiser mexer esse carbono, você não consegue mexer com esse, né? Sozinho você não mexe com esse. Ou seja, perdoe, se você mexe esse também. Os 2 carbonos eles vão ter que rotacionar junto. Ou seja, se você tentar girar aqui, tentei girar, para que isso fique igual a isso, você não consegue. Diferente que se você tivesse uma ligação simples. Eu tranquilamente conseguiria rotacionar, o Y ficaria em cima e o X embaixo, ou seja, espacialmente são iguais. Com a presença da dupla e a não possibilidade de rotação, porque se eu giro esse vem junto, se você quiser girar os 2, vamos brincar, se eu girar os 2, você percebe, lógico, que o Y vai ficar o X, mas o lado de cá vai ficar invertido, porque o Y vai para cima e o X vem para baixo, ou seja, essa substância e essa nunca serão iguais. Justamente por quê? Porque eu não consigo ter a livre rotação que uma ligação simples me dá. Então, a presença de uma dupla me dará a primeira indicação de que você vai ter uma isomeria geométrica de cadeia aberta. E aí, é importantíssimo ficar essa dica, e eu acho que essa é a mais importante de todas, não poderá ter livre rotação. Então, primeira característica, ela é a fundamental. Se você teve livre rotação, ou seja, uma ligação simples, você rotaciona e você, então, pode ter a mesma geometria. Então, presença de dupla é a minha primeira característica. Segunda característica, também um pouco tranquila, né? meio que óbvia. Ora, eu preciso que meus ligantes sejam diferentes. Se você chegar aqui, colocar o mesmo ligante X e X, você vai rotacionar o quê? Vai mudar o quê? Se eles são iguais. Então, é necessário que os ligantes obrigatoriamente sejam diferentes. E aí, por favor, não é necessário, não é uma condição que esses ligantes sejam iguais ou que esses ligantes sejam diferentes. A condição é que para cada carbono, de cada carbono da dupla, eles sejam diferentes. Ou seja, X obrigatoriamente tem que ser diferente de Y. Então, de novo, eu não preciso e eu não necessito de condição de que eu tenha esses ligantes iguais ou diferentes a esse. Aí já é uma outra constatação que a gente vai discutir nessa aula. Eu preciso que X seja diferente de Y. Então, essas são as 2 características. Primeira, não posso ter livre rotação. E segunda, os ligantes têm que ser diferentes. Justamente porque, como eles são diferentes, ao mudar a posição espacial de um deles, eu nunca vou conseguir, já que não tem rotação, de um composto chegar igual ao outro. Certo? A princípio, quem tem assim um pouco mais de dificuldade química pode achar meio difícil. Mas vamos tentar pegar um exemplo qualquer. Vamos pegar aqui o exemplo clássico. O exemplo clássico de isomeria é o But, certo? É uma cadeia insaturada. Então, aqui, 2N. Ou buteno 2, para ficar menos fresco. Certo? Por que o exemplo clássico? Porque é o menor hidrocarboneto que apresenta isomeria geométrica. Depois a gente vai ver por quê. Então, vamos lá. Olhei para ele. Primeira condição é bem visual. Primeira condição é ter dupla. Então, tá aqui. Já sei que pode ter isomeria geométrica. Professor, eu posso ter um composto, né, com 2 duplas, 3 duplas, e eu ter vários isômeros geométricos? Pode. Não é comum, não cai muito em vestibular, principalmente no Enem, mas eu posso ter um dieno, né, um alcadieno,
E em cada dupla eu tenho essa característica, os ligantes serem diferentes. Aí, em vez de eu ter 2 geometrias, eu passaria a ter 4 geometrias. De novo, não é comum, mas pode existir. É interessante você saber e entender isso para não ficar na decoreba ou então ficar pegado de surpresa e você ficar, e agora? Eu estou com 3 duplas, eu posso ter isomeria geométrica em cada dupla? Pode, desde que você satisfaça a segunda condição. Qual é? Que pegando meu carbono insaturado, que é esse, e meu carbono insaturado, que é esse, os ligantes sejam diferentes. E quem está ligado a esse carbono? Eu estou vendo aqui um hidrogênio e estou vendo aqui o metil. Com certeza são diferentes, já satisfaz para esse carbono. Para o de lá, um hidrogênio e estou vendo CH3. Então, está satisfazendo as minhas duas condições? Sim. Então, eu já sei, sem muita bobagem, que esse composto, sim, apresenta isomeria geométrica. O que a gente vai fazer agora? O que, na verdade, às vezes, para um vestibular nem precisa, é construir. Eu vou construir para que a gente possa dar o nome dessas estruturas. Afinal de contas, se você acabou de me dizer, aspas, se a gente está aqui discutindo que existe uma isomeria, é porque existe mais de um. E mais de um, eu preciso dar o nome, então, desses compostos. Ok? Então, vamos lá. Como sou eu que estou construindo, então eu vou colocar primeiro do jeito que eu quiser. Vou colocar aqui o hidrogênio em cima, o CH3 embaixo. O hidrogênio em cima, CH3 embaixo. Na outra, eu vou fazer uma alteração. Vou colocar, vamos lá, hidrogênio CH3 e vou colocar aqui agora CH3 e hidrogênio. O que é que eu posso? Como é que eu posso provar para vocês que esse composto e esse não tem como, não existe a possibilidade de espacialmente eles serem iguais? Como? Se você tenta, de novo, girar esse carbono aqui para que isso vire igual a isso, não tem como, porque a dupla impede. Ela não deixa ter livre rotação. Então, se você quiser girar isso aqui, você vai girar ele todo. Você está aqui, de novo. Se eu quiser girar um, eu tenho que girar os dois. Se você gira esses dois, você vai bater isso aqui igual, mas isso aqui bate invertido, porque o CH3 vem para frente. Então, não existe possibilidade nenhuma, com essas duas condições, que esse composto e esse sejam iguais. Então, até fisicamente, eles vão ter propriedades diferentes. Os pontos de fusão deles serão diferentes. A gente vai estudar isso no final da aula, mas só por uma curiosidade, você percebe como os ângulos aqui são de 120 graus, você percebe que essa estrutura física, esse vetor anula esse anula esse. Já aqui não anula. O que eu já começo a perceber um pouquinho, com calma, não se preocupe que depois a gente faz isso, vamos colocar isso aí no papel. Mas já dá para perceber que essa posição aqui, oposta, que a gente chama oposto de trans, e mesmo lado, os ligantes estão do mesmo lado, eu vou chamar de cis. Então, eu posso perceber que o trans, ele vai ter um caráter muito mais apolar. Perceba, professor, mas hidrocarboneto ele não já é apolar? Mas devido à geometria dele, ele já, como assim? Não é que ele vai se tornar polar, mas ele é menos apolar ainda. Ou seja, esse aqui é menos solúvel ainda em água do que esse daqui. Justamente pela posição dos meus ligantes. Professor, então eu posso decorar que o cis é sempre um pouco mais polar ou menos apolar? Pode. Eu não gosto de decorar, mas pode. Só é lembrar que uma nuvem anula a outra. Certo? Bom, algumas coisas são importantes. O termo cis, mesmo lado, e trans, oposto, é um termo que quimicamente, vamos lá, essa parte da aula é fundamental, quimicamente ele deveria ser aplicado apenas quando um lado é igual ao outro. Por isso você tem, o mesmo lado, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E o termo trans está indicando oposto. Então, esse lado é o oposto desse e esse está no oposto desse. Entretanto, vamos lá, na prova do Enem,
ele não vai levar isso em conta. Se você tiver qualquer tipo de ligante, qualquer tipo, se em vez de hidrogênio eu colocasse um cloro aqui, a gente vai ver exemplos. Se eu colocasse um cloro, eu continuaria discutindo, usando os termos, a gente vai ver como, mas a gente continuaria usando os termos cis e trans. Então, o termo cis e trans para o Enem é um termo genérico. Entretanto, se você vai fazer um vestibular, né, na FUVEST, né, na DITA não, na FUVEST, eu vou fazer um vestibular na Baiana de Medicina, né, então eu tenho que me preocupar um pouquinho, porque o termo cis e o termo trans só deveria ser usado quimicamente quando esse lado, né, tivesse os mesmos ligantes. Porque se eu sou oposto e sou do mesmo lado, eu sou igual. Eu tenho os mesmos ligantes. Quando for diferente, a gente vai ver ainda nessa videoaula e vai entender. Então vamos voltar a recapitular um pouquinho. Primeiro, eu preciso ter a dupla para que não haja a rotação livre. De novo, visualize. Se isso aqui tivesse rotação livre, eu conseguiria desse obter esse e vice-versa. E segundo, eu preciso que os ligantes sejam diferentes. Porque se não adianta eu colocar aqui H e H e girar, eu vou continuar tendo a mesma coisa. Vamos dar mais exemplos, vocês vão entender. Mas visualmente, tenho dupla e os carbonos insaturados, né, da minha dupla, logicamente, eles são diferentes. Então, primeira pergunta. O buteno 2 tem isomeria geométrica? Tem. Pronto. Primeiro ponto da minha questão do vestibular. Segundo ponto. É ele me dar a estrutura e perguntar, esse é o cis ou é o trans? E aí também é fácil. O cis vem de mesmo lado, trans vem de oposto. Tranquilo? Professor, qual seria o nome desse composto? Cis, buteno 2. Qual seria o nome desse composto? Trans, buteno 2. Vamos continuar fazendo exercícios com outros exemplos, visualizando diferentes ligantes, possibilidade de não ter isomeria geométrica. Quanto mais exercício a gente fizer, mais exemplos a gente fizer, mais a gente vai dominando essa parte de isomeria geométrica, certo? Lembrando que geométrica, geometria, arrumação no espaço. Vamos continuar. Vamos fazer um pouquinho mais de exercício. Vamos para o segundo exemplo. Então, visualizando esse segundo exemplo, qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Se ele vai ter ou não vai ter as condições necessárias para que haja a isomeria geométrica. Então, essa é a primeira coisa. Perguntar se é cis ou trans, ele vai ter que dar estrutura espacial. Ele não pode chegar, dar uma estrutura planar e perguntar se é cis ou trans. Então, se ele der uma estrutura planar, ele vai lhe perguntar, o composto apresenta isomeria geométrica? Então, vou para minhas condições. Primeira condição, presença de dupla, a questão de não apresentar a livre rotação. Segunda característica, visualizar meus carbonos insaturados. Então, esse carbono é insaturado e esse carbono é insaturado. E olhar se os ligantes dele são iguais ou diferentes. CH3Cl, CH3Cl. Então, de cara, eu já sei que esse composto ele vai apresentar isomeria geométrica. Ou seja, na verdade, eu não tenho uma substância. Nós vamos ter duas substâncias geometricamente diferentes. Aí vem agora o segundo passo, né, que seria, dada a minha estrutura, identificar se ele vai ser meu isômero cis, mesmo lado, ou se ele vai ser meu isômero trans, lado oposto. Então, vamos embora. Quando os ligantes são todos iguais, como a gente está trabalhando, fica bem fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Eu estou vendo CH3 do mesmo lado de CH3, Cl do mesmo lado de Cl. Então, né, não tem muito o que falar. Eu tenho aqui meu isômero cis. Eu estou vendo CH3 em lados opostos, Cl em lados opostos. Então, esse aqui será o meu trans. Se fosse dar o nome, se daria o nome normal do meu composto. Nesse caso, eu teria o 2,3-dicloro, né? Eu teria o 2,3-dicloro, 4 carbonos but. No carbono 2, eu tenho um eno, né? O En com O. Então, o nome desse composto seria o cis 2,3-dicloro buteno 2, trans 2,3-dicloro buteno 2. Então, a diferença está justamente
na arrumação espacial dos átomos da minha estrutura. A nomenclatura é fácil, a gente já sabe da nomenclatura do composto, só é acrescentar se eu sou o cis ou sou o trans. Certo? Bom, como eu tinha falado, né, no início dessa aula, a nomenclatura cis-trans, ela deveria, infelizmente, né, deveria ser aplicada exclusivamente para quando os ligantes de um carbono fossem, veja, de um carbono fossem iguais a do outro. Por favor, eu não estou dizendo que esse ligante tem que ser igual a esse. Se isso acontecer, não existe isomeria. Eu estou dizendo que para usarmos verdadeiramente os termos cis e trans, era necessário, como essa estrutura, que esse lado fosse igual a esse. Porque aí você teria o termo, né, mesmo lado e oposto, sendo que um lado é simétrico ao outro. Apresentaria uma simetria estrutural. Entretanto, vamos lá, o vestibular Enem sempre vem trabalhando, mesmo se os ligantes forem diferentes, que a gente vai ver aqui, como eu falei anteriormente, estou deixando bem enfatizado isso, a isomeria se chamada de cis e trans. Ou seja, a química diz uma coisa, mas o vestibular que vocês vão prestar, tipo Enem, ele vai generalizar. E a generalização do Enem seria sempre dizer o mesmo lado será o cis, lados opostos será o trans. Entretanto, é interessante a gente perceber que é possível, lógico, ter isomeria geométrica com os ligantes diferentes. E eu poderia ter todos os meus ligantes diferentes. E aí a primeira pergunta, se todos são diferentes, hipoteticamente, como é que eu ia saber qual era o cis? Como é que eu ia saber qual era o mesmo lado? Então, para isso, a química ela vai definir esse tipo de isomeria geométrica como isomeria Z e E. Isomeria Z e E, que vocês poderão substituir, daqui a pouco a gente vai discutir esses termos, por cis e trans. Entretanto, é importante entender, até visualizar, deixar bem claro, né, que às vezes as pessoas falam muito assim, questão estilo Enem. O que é questão estilo Enem? Tem 5 itens, né, e ser objetivo, porque a gente sabe que a prova de química do Enem é uma prova que está cada vez mais, sempre foi cada vez mais, muito tradicional. Então, de repente, ele pode chegar para vocês, no programa não exclui nada sobre isso, e perguntar se a sua isomeria é Z ou E. Então, a gente vai discutir para que vocês possam ter esse embasamento teórico, certo? Então, a isomeria Z e E, eu vou falar o nome correto, quando a gente faz a brincadeira, ela é conhecida como Zusammen e Entgegen, ou seja, mesmo lado e lados opostos. Só que eu não uso o termo cis porque não há uma simetria entre os ligantes. Ou seja, esses ligantes não são iguais a esses. Como não existe uma simetria, eu só não vou usar o termo cis. Mas no fundo, o Z, Zusammen, ele está indicando a você mesmo lado e o Entgegen, lados opostos. Ou como a gente diz na brincadeira, estamos junto e aqui é o oposto, né? A brincadeira, lógico, para ver a decoreba. Então, o junto seria a substituição do cis e o oposto, que é o Entgegen, seria, logicamente, a substituição do trans. Quando percebo que eu tenho uma dupla, ok, esse ligante é diferente desse, ok, esse ligante é diferente desse. Então, tudo satisfaz. Só que eu percebo que esses ligantes já não são mais iguais a esse. Vamos construir uma estrutura aqui, para vocês perceberem como vai induzir o erro, e é importante a gente visualizar esse tipo de isomeria. Olha lá, eu vou colocar aqui o CH3 e vou colocar o hidrogênio. Vou colocar o CH3 e vou colocar o cloro. Vamos fazer essa, depois a gente constrói a outra. Ora, quando o aluno, se ele não tiver esse embasamento, ele olha rápido, e aí se ele usar a teoria de cima, iguais do mesmo lado. Professor, então é cis. Primeiro, vamos discutir como os ligantes são diferentes. A gente não pode, só porque está do mesmo lado, definir que é um cis. Porque esse ligante não é igual a esse.
Então, primeiro, o termo químico correto seria isomeria Z e E, só que a gente sabe que até hoje o Enem cobrou esse tipo de isomeria como cis e trans também. Então, se for Z, a gente chamará de cis. Se for E, né, que é o anti-Giegen, o E-posto da brincadeira, a gente vai chamar de trans. Mas como eu vou saber? O que é que aí o Parkinson pede para a gente? Olhar o número atômico, certo? E não massa. Tem muita gente que fala em massa, pois eu faço essa explicação rápida. Olhar o número atômico do elemento que está diretamente ligado ao carbono insaturado. Então, qual é o número atômico que está diretamente ligado a este carbono? Eu tenho aqui o número atômico 1 e tenho o número atômico 6. Do lado de cá, carbono, eu tenho o número atômico 6 e cloro, eu tenho o número atômico 17. Ora, e aí agora fica fácil. Quando tem hidrogênio, que a gente sabe que ele é o menor de todos. Professor, fica fácil em que sentido? Você vai olhar se os menores números atômicos, os menores prótons, estão do mesmo lado ou lados opostos. 6 e 1, o menor é o 1. Então, eu vou grifar aqui. Entre 6 e 17, o menor é o 6. Então, grifei aqui. E eles estão de lados, vou brincar com vocês, opostos. Ou seja, ele vai ser um isômero E. Então, esse aqui seria um isômero E, que a gente poderia substituir isso num vestibular mais simples, como isomeria trans. Ficou fácil? Nesse caso de cá, eu vou fazer a inversão, vou colocar aqui o CH3 e vou colocar o hidrogênio. Do lado de cá eu vou colocar o cloro e vou colocar o CH3. Uma visualização rápida de um aluno que não tem esse grau de conhecimento, ele vai dizer, é o meu trans. E a gente acabou de ver que não é, porque entre 1 e 6 o 1 é menor, entre 6 e 17 o 6 é menor. Então, os menores estão do mesmo lado. Então, esse aqui, ele tem isomeria Z, ou poderia chamar, mesmo de maneira errada, mas eu poderia chamar de um isômero cis. Certo? Então, vamos lá. Quando é que eu usaria essa isomeria Z e E? Quando os ligantes de um lado não forem iguais ao outro. A gente, claro, para facilitar a vida de vocês, quando fala a gente, o Enem, porque você tem vários vestibulares que eles não vão usar esse termo, o que pode acontecer é ele colocar justamente como eu fiz, colocar o E e do lado colocar o trans, só para não ficar totalmente errado. Colocar o Z e colocar o cis. Então, quando você usa essa isomeria, quando você tem ligantes diferentes, se forem todos diferentes, você vai usar Z e E e pode substituir em algum vestibular por cis e trans, sem achar isso, apesar de você já saber e achar que está errado, mas você sabe, compreende que ele está tentando facilitar para vocês. Certo? Vamos ver. Vamos ter mais 3 exemplos, que é como mais cai na prova do Enem. E aí o interessante, que a princípio você pode achar mais difícil, mas vai ser muito mais fácil. Por que vai ficar mais fácil? Porque quando você está trabalhando com cadeias em forma de linhas, você sabe que você só vai preencher com hidrogênio. Ou seja, vamos lá. Estou aqui com a minha insaturação, estou vendo que aqui tem um carbono. Então, aqui é um carbono. Ora, se esse carbono a gente sabe que faz 4 ligações, então eu estou com 1, 2, 3, eu tenho que fazer a projeção do hidrogênio. Como a gente já sabe, sabemos que eu tenho um ângulo de 120 graus nesse carbono, porque ele é um híbrido sp2, se um carbono está para baixo, eu não vou colocar outro hidrogênio para baixo. Minha projeção do hidrogênio seria para cima. A mesma coisa vai acontecer aqui. O carbono está para baixo, minha projeção do hidrogênio vai estar para cima. E como a gente sabe que o hidrogênio é o menor de todos, não preciso nem perder meu tempo achando o número atômico. Porque se eles são os menores e estão do mesmo lado, então esse aqui vai ser o meu isômero cis. E aí eu estou generalizando. Se você quiser saber se você seria um cis mesmo, ou um junto, um Z, um Zusammen, aí eu teria que olhar aqui, 1, 2, 3, 1, 2.
Então, na verdade, eu poderia substituir, né? Deveria substituir o cis pelo Z. Mas volto a repetir. No Enem, até hoje, a gente sempre usou o cis e o trans sem usar o termo Z e E. Não custa nada entender, né? Porque caso caia, você já sabe, não é pego desprevenido. Tranquilo? Vamos lá, de novo. Já sei aqui a minha insaturação, visualizei meus dois carbonos insaturados. Primeira coisa, olhar se os ligantes são diferentes. Quais são os ligantes desse carbono? Outro carbono, ou etil, se você quiser aqui, e o hidrogênio. Se o carbono está para cima, a projeção do hidrogênio para baixo. Então, coloquei ele para baixo. Agora, vamos lá. Foi o que eu fiz. Já tentei complicar mais, para não ser pego de surpresa. Já desse carbono, você tem aqui um CH3, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E esse aqui, você tem um CH2, né? Você tem hidrogênio, hidrogênio e o CH3. É claro que a visualização é rápida. Só que como é uma aula, a gente tem que explicar com calma, que é para vocês poderem entender perfeitamente. Então, o que eu disse do Z e E? Eu vou pegar o número atômico do meu vizinho. O meu vizinho é carbono, o meu vizinho é carbono. Ora, e deu igual, professor? Claro que não. Você vai olhar os outros ligantes. É por isso que eu digo que depois vai ser rápido, não precisa perder tempo assim. 3 hidrogênios, 2 hidrogênios e um CH3. Então, é lógico que essa estrutura é maior do que essa. Perfeito? Então, como essa estrutura é maior do que essa, ó, o menor está para baixo, o menor está para cima. Então, esse caso, eu teria o meu, aspas, trans, ou, de maneira correta química, o anti-Giegen, ou o oposto. Na brincadeira. Tranquilo? Então, esse é um dos exemplos mais difíceis que a gente teria até hoje que caiu no Enem. Por quê? Porque eu coloquei ligantes diferentes e você, né, tanto são diferentes assim, como são diferentes nesse caso que eu quero mostrar, e aí talvez dificultaria na sua visualização. Vamos mais um. Nesse caso, perceba que eu coloquei duas insaturações. Professor, e pode? No início da aula? Pode sim. Só que aí você vai ter que visualizar em cada insaturação se apresenta ou não apresenta, em cada circunstância, a minha isomeria. Então, no primeiro caso, eu vou olhar aqui na insaturação, né? E aí eu estou vendo carbono para cima, hidrogênio para baixo. Carbono para baixo, hidrogênio para cima. Então, essa parte da minha estrutura, essa parte, eu já sei que eu tenho um isômero trans. Como são diferentes, só para a gente deixar bem bonitinho, ou é. Vou para o meu outro lado, vou pegar carbono insaturado, meu carbono está para baixo, o hidrogênio está para cima. Não é verdade? E do outro lado, eu tenho cloro e tenho o CH3. O que é que a gente já sabe, né? De tanto ouvir? O cloro tem um número atômico maior do que o carbono. Então, você tem o hidrogênio para cima e o CH3 para cima. Então, nesse ponto, nessa geometria, nessa isomeria aqui, eu teria um isômero cis ou Z. Estão juntos. Professor, e ele pode fazer isso? Claro. Uma estrutura longa. Você pode pegar as questões vestibulares de Enem, ele bota estruturas longas e pergunta se tem cis, se tem trans. Então, quanto mais duplas eu tiver, mais eu vou ter que fazer análise para saber se naquela estrutura tem cis, tem trans, né? Ou só tem cis, logicamente, ou só tem trans. Então, em cada dupla, você vai visualizando. Como é que eu posso tornar a questão mais difícil possível? Colocando ligantes que sejam de um lado, né, diferente do outro. Nesse caso aqui é bem mais fácil. Os lados são iguais. Por favor, não são ligantes iguais, antes que eu dê um cascudo em vocês. Né? Os lados são iguais, aí é fácil olhar que existe uma simetria. Então, aqui é o cis e aqui é o meu trans. Né? Então, a isomeria Z e E, para a gente fechar essa primeira parte de isomeria, né, geométrica, que é de cadeia aberta. A de cadeia fechada vai ser tranquilo.
né? A de cadeia aberta é lembrar cis e trans, mesmo lado, lados opostos. Você pode encontrar em alguma questão de vestibular os termos Z e E, indicando Zusammen e Entgegen, ou junto e reposto, que é justamente para quando os ligantes não forem iguais. Já caiu no Enem, professor? Já caiu no Enem com ligantes diferentes, mas ele continuou usando o termo cis e trans. Então você já sabe, já domina, já fica sossegado. Tranquilo? Vamos lá. Essa primeira parte, né, da nossa videoaula vai ser justamente sobre isomeria geométrica de cadeia aberta. A próxima parte, né, para a gente separar, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai colocar a isomeria de cadeia fechada. E aí vamos falar um pouquinho sobre as propriedades. Certinho? Beijos e até a próxima, né? Videoaulinha da gente.